Continuar, meus amigos, porque o ex-presidente da República, Michel Temer, disse que já está aposentado da vida pública e descartou ser vice de Jair Bolsonaro na eleição de 2026. Bolsonaro, por enquanto, está inelegível. A aliança poderia atrair o MDB para o entorno de Bolsonaro. O MDB que hoje é parceiro de Lula e comanda os ministérios do planejamento, das cidades e dos transportes. E aí, professor Furriela, Michel Temer está aposentado da vida pública, mas não deixou de ser muito relevante em muitas decisões importantes ainda no governo, né? Não querendo desmenti-lo, né, mas ele circula bastante. Sim. Né? E como a gente está aqui em São Paulo, tudo que é evento relevante está lá. E não estou criticando, não. Ele é uma figura muito inteligente, é muito preparado. Professor, né, como vários dos que estão aqui na bancada também. Mas, de qualquer forma, tem, acho que talvez uma outra utilidade de trazer Michel Temer, né? Ele é muito próximo de ministros do Supremo, principalmente Alexandre de Moraes. Então, acho que em termos de aliviar as tensões, né? Aliviar as tensões pode ter, eu não sou muito de fazer esse tipo de análise ou ver as coisas assim, mas em termos de aliviar as tensões, eu acho que acaba acontecendo no momento onde você tem, né, uma figura de peso como Michel Temer e a relação que ele tem com o Supremo é uma relação muito boa, inclusive com Alexandre de Moraes. Foi professor, inclusive, de muitos dos ministros, né? Tem esse detalhe, né? Porque o Michel Temer, antes de ser um conhecidíssimo político, ele já era um conhecidíssimo doutrinador, professor de direito constitucional, constitucionalista. E tem essa característica, né, Danilo, que o professor Furriela traz, que é de ser um excelente articulador. Vale lembrar que no seu governo, na presidência do Michel Temer, com uma popularidade baixíssima, conseguiu emplacar reformas importantes no Congresso Nacional, como foi o caso da própria reforma trabalhista, e depois deu início a uma reforma da Previdência que veio a ser consolidada no governo Bolsonaro. Michel Temer, professor Michel Temer, antes de falar do político Michel Temer, é um homem altamente capacitado, como o professor Manuel falou, uma referência de formação de outros grandes juristas e aquilo que você falou. É um homem que construiu a sua história na articulação. Ele aparece, inclusive, como uma grande referência política com o problema do Carandiru. Ele assume a secretaria de governo numa situação de crise. Então ele é um homem que, historicamente, enfrenta as crises com moderação, com articulação, com composição. Isso é muito importante. Seu curto governo, foi um governo que, para a história da República, professora Priscila, foi um governo estável. Foi um governo estável. E reformista. Capaz de fazer coisas que seus antecessores não foram capazes de fazer. E, obviamente, articula, como outras lideranças políticas, nos bastidores. Eu vou dizer que o Michel Temer assumiu o papel de guru político. Ele é um guru. Isso mesmo. É um guru político. Né? É verdade, guru político. Figura que o Sarney tentou ser e não conseguiu. Não conseguiu. Então ele é ouvido. E ele procura, né? Ele é procurado para ser ouvido por pessoas como Bolsonaro, queremos ou não queremos, o nosso governador Tarcísio, teve uma participação importante nas eleições municipais aqui, e ao mesmo tempo tem ótima articulação com o governo federal. Ele ajudou o Bolsonaro numa outra situação também, né? No 7 de setembro. No 7 de setembro, ele fez uma manifestação para o Bolsonaro demonstrar que aquele movimento não era um movimento de ataque ao STF. E aquela manifestação que foi já assinada e declarada como ele, o próprio Michel Temer, foi impecável, né? Foi uma manifestação impecável e que o próprio Bolsonaro assumiu como necessária aquela manifestação naquele momento para o STF. Eu concordo com vocês, eu acredito que o professor Michel Temer, um dos maiores constitucionalistas vivos da atualidade, não só do Brasil, mas da América Latina como um todo, respeitado por seus posicionamentos jurídicos e políticos. E acredito que ele já chegou no patamar alto de qualquer pessoa que galga a vida política. Ele chegou à presidência da República.
Né? Não vai ser vice de ninguém. Não vai ser vice de ninguém. E assim, querendo ou não querendo, ele está muito bem de saúde, forte, firme, mas o peso da idade também o quê? Impõe certo recolhimento. E um outro ponto que eu acho interessante é o novo momento de Jair Bolsonaro. Então, veja só, quando ele foi candidato à presidência a última vez, era por um partido minúsculo e fez uma composição com vice, com militar, e agora ele sairia, caso saia, né, tenha seus direitos políticos reconquistados por o maior partido do país, ou um dos maiores, pelo PL, e tentando levar um dos políticos mais tradicionais para ser seu vice. Sem dúvida. Então, acho que Jair Bolsonaro também está reimaginando a como vai tentar voltar ao poder, né? Mas me parece, do ponto de vista político, mais que tudo, o Bolsonaro quis usar esse episódio para se manter mais em evidência, se manter no meio político. Se voltarmos a 2018, notamos que o Lula sabia que não ia poder ser candidato à presidência, mas ele foi se mantendo na crista da onda o máximo de tempo possível e só nomeou Haddad como seu sucessor na campanha quando não tinha mais como ninguém acreditar que ele poderia ser candidato. O Bolsonaro, por motivos diferentes, muito menos fortes, também está inelegível, mas se ele não mantiver a chama de que ele será o candidato em 2026, ele será totalmente descartado. Por isso ele traz o nome de Michel Temer, também dizendo que ele, desta vez, trabalharia também com o Centrão e todos os outros. Agora, o que me chama demais a atenção é a elegância do Michel Temer. Porque ele foi colocado como candidato a vice sem ter sido consultado. Normalmente diria que você candidato, coisa nenhuma, mas do estilo dele, ele falou: fico muito lisonjeado de ter sido lembrado pelo presidente Bolsonaro, mas eu declino do convite. Lisonjar-me-ei com tal convite. Aliás, o vernáculo do Michel Temer é algo invejável, né? Mesóclise, eu adoro. Agora, Priscila, você sabe que houve até uma apuração de alguns jornais por aí que disseram que o Michel Temer teria sido procurado pelo Bolsonaro para advogar para o Bolsonaro no pedido que seria feito ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, para a liberação do seu passaporte, para que ele possa ir à posse de Donald Trump. Tem essa também, né? Tem essa, e justamente, eu não sei qual dos colegas aqui falou, acho que foi o Furiello, que disse que é porque ele tem essa, né? Ele caminha bem junto aos ministros do STF, e isso de fato me parece que aconteceu, coube dele ter sido procurado para fazer esse pedido, haja vista que uma das vontades do ex-presidente é estar, né, presente na posse do Trump, e ele tendo essa facilidade, né, essa importância na área da advocacia, né, não só no professorado, ele é um excelente advogado, que ele abriria pelo menos as portas de ser ouvido perante os ministros, né? Agora, Diogo, sabe aqui, voltando só um pouquinho, você disse que ele falou, né, que ele foi um aristocrata, foi educado. Eu acho até que é uma questão do Bolsonaro jogar o nome dele, porque ele tem importância mais para ficar em evidência mesmo, utilizando, porque eu não acho nem de longe que seria, né, assim, possível essa tratativa dele ir à vice-presidência, mas eu acho assim, olha, sabe com quem eu tô andando? Mais ou menos assim. Sim. Eu não sou forte, mas eu ando com quem é forte. E eu acho que foi mais ou menos nesse sentido, de colocar o nome em evidência, falando com quem ele anda, para poder amenizar essa contrariedade que tem no nome ainda do Bolsonaro em alguns momentos. Até porque, o professor Danilo lembrou aqui, estiveram juntos os dois no mesmo palanque, agora recentemente no palanque do Ricardo Nunes, né? Sem dúvida. Bolsonaro e o Michel Temer. Agora, muito rapidamente aqui, um jogo rápido com vocês. Vocês acham que o Bolsonaro consegue essa liberação para ir visitar o Trump ou não? Qual a aposta de vocês? E aí, nessa liberação ou não do seu passaporte? Eu acho que deveria poder, mas meu palpite é que não vai conseguir. E aí, Raquel? Eu acredito que consegue. Eu não vejo ali uma ameaça para ele burlar a cautelar que justifica a apreensão do passaporte. Até porque ele está indo num movimento amplamente, mundialmente público. Ele é ex-presidente de um país, pela liturgia do próprio cargo, pelo convite oficial e também pelas relações Brasil-Estados Unidos. Eu acredito que sim, ele consiga. Politicamente eu não vejo problema. E também politicamente uma negativa pode ser também ruim. Então vamos, né? E aí, professor? Não, eu acho que consegue, até porque tem um fator interno. A gente teve essas vitórias eleitorais aí da direita, né, nas eleições municipais, porque essa questão de momento político tem tudo a ver, né? Juridicamente eu não vejo nenhum tipo de risco. E tem a questão internacional propriamente, a proximidade, eu acho que criaria um problema
né, efetivamente de relacionamento desnecessário. Lembrando, né, Priscila, que é uma cautelar em uma investigação, não tem nem processo ainda contra o Bolsonaro. Ele não é réu, não responde a nenhum processo. Se preenche ou não, né? Obviamente que ele teve lá o fundamento para retirar esse passaporte, Koba, e não se discute, né, se há necessidade, mas eu acho que há uma força, eles estão lutando forças, né, brigando com forças, e eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes se dobrará essa força. Eu vou contrário aos meus amigos e eu entendo que por mais que nós tenhamos violações diplomáticas, né? Eu acho que ele não vai receber... Bolão! Bolão. Eu vou contra todo mundo, né? Espero não ser o azarão aí. Nós estamos dando um lado. Estamos? 2-2. Estamos perdendo de 3-2. Então, 2-3. veja, eu não estou dizendo que... Eu acho que nessa altura do campeonato, né? Não tem mais motivo mesmo, como a doutora Raquel colocou e os meus colegas, mas eu acho que por uma queda de braço, talvez, né? Alexandre de Moraes não se desdobrará. Vamos aguardar, até né? Porque eu vejo por aí, vejo um pouco pelo lado de que seria dizer: você está impedido de usar o passaporte, mas dessa vez pode. Se quiser, pode. Vez, pode ser. Por isso que eu digo, não é torcida, mas minha impressão é que ele não vai ser. O que pesa Isso, contra? não é torcida. O que pesa? Vou falar aqui os prós, o que pesa contra e o que pesa a favor. O que pesa a favor é um evento de uma posse de um presidente americano que tem a sua ligação ali, teve a sua ligação com o ex-presidente Bolsonaro. O ex-presidente Bolsonaro é ex-presidente da República e tem o tratamento ainda de presidente, né? Os professores aqui podem confirmar, mas há ainda essa relevância diplomática de alguém que representa ou não um Estado, enfim. É um ato que é conhecido mundialmente, não teria por que ele usar desse ato para fugir. Isso é o que pesa a favor, mas tem o que pesa contra, que é justamente a investigação que ainda está em curso e aquela ocasião em que ele esteve numa embaixada da Hungria por alguns dias e que aquilo foi entendido por muitos como uma tentativa de fugir da aplicação da lei penal, porque naquele território, em tese, com muita discussão, ele não poderia ser alcançado por algum mandado de prisão do STF. Enfim, são aí os argumentos que vão estar de um lado ou de outro, a favor ou contra o Jair Bolsonaro no seu pedido de liberação do passaporte para a posse de Donald Trump. Agora tem uma questão aí, Kobayashi, que é, para o Trump, qual é o benefício que tem em convidar o ex-presidente Bolsonaro? Será que não é melhor ele deixar esse assunto de lado e pensar em uma relação com o Brasil um pouco mais tranquila? Mas pro Trump, eu acredito nem tem um convite assim, né, direto. Não, acho que haverá, sim. Sem convite, ele vai ficar no gramado. Não, eu acredito que haverá o convite, tanto porque o próprio filho Eduardo Bolsonaro, deputado federal, participou ali das comemorações mais intimistas em relação à vitória do Trump, mas mais do que isso, Trump dá um recado que quem manda na direita ou nesse norte político é ele. Então, ele não está se importando com um país, infelizmente, tupiniquim da América Latina. E é assim que ele trata. Eu acho que ele não tem medo de nenhuma retaliação, se é que o Brasil teria condições de retaliar os Estados Unidos de alguma forma. Vamos acompanhar, vamos ver aí se será ou não liberado o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos falar